grandes tomadas de terra, contundentes tomadas de terra, foram realizadas nos últimos 3 anos, principalmente pela Liga dos Camponeses Pobres. Basta a gente lembrar que no governo Bolsonaro, né, Henrico? Grandes tomadas de terra foram feitas no estado de Rondônia, no acampamento Manuel Ribeiro, no acampamento Tiago Campim dos Santos, onde mais de 2.000 camponeses foram mobilizados para fazer essas tomadas de terra e resistiram contundentemente contra as investidas do latifúndio, inclusive contra as investidas do governo de turno à época, do próprio fascista Bolsonaro, que atacou abertamente a Liga dos Camponeses Pobres em diversas oportunidades. Basta a gente lembrar, inclusive, no início desse ano, nos 3 primeiros meses, em seguida também, as grandes tomadas de terra que moveram mais de 15.000 camponeses ao redor do nosso país, de norte a sul. E destacar também que esse recrudescimento em qualidade, em quantidade de camponeses, de quilombolas, de indígenas que têm lutado pela terra, tem atiçado também a fúria da extrema-direita no interior do nosso país. Basta a gente lembrar que no final das eleições do ano passado, os alvos da extrema-direita no campo eram muito certeiros. Eles iam aonde? Nos acampamentos da Liga dos Camponeses Pobres, nos acampamentos, inclusive, do próprio MST. Eles queimaram roças, queimaram casas de camponeses, promoveram uma série de pichações com conteúdo e símbolos nazistas. Inclusive, vale destacar que os próprios latifundiários, em uma pesquisa recente divulgada por uma confederação de latifundiários, divulgou que nesse ano de 2023 foi um ano que mais teve tomada de terra desde do início do governo de Bolsonaro. Ou seja, no governo de Luiz Inácio está tendo mais tomada de terra, porque mostra que os camponeses estão indo à luta. Ou seja, fica muito evidente, 62 latifúndios foram tomados em dados subestimados, porque a gente sabe que são muito mais, envolvendo a luta quilombola, a luta indígena. Ou seja, a luta camponesa ela tem recrudescido no nosso país, ela tem crescido no nosso país. E por quê? Porque a falsa promessa de uma reforma agrária que nunca chegou e que nunca foi concluída, que nunca foi, na verdade, feita de fato no nosso país, ela tem movido esses camponeses a tomar a terra com as suas próprias mãos, movendo a sua luta com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. A gente vê que nos últimos anos a carestia de vida aumentou significativamente no nosso país. São mais de 33 milhões de brasileiros, em dados subestimados, inclusive, passando fome no nosso país. A gente vê também que o desemprego, que eles dizem que está diminuindo no nosso país, na verdade tem se tornado informalidade. Ou seja, a carestia de vida tem aumentado no nosso país, essas pessoas têm ido à luta por terra para conseguir sobreviver, e fica cada vez mais patente que esses latifundiários de extrema-direita, com toda a certeza da impunidade que eles têm, porque eles têm promovido esses crimes, não é de agora, não é de hoje, não é desse mês, é de séculos de impunidade. Eles têm atacado a luta camponesa justamente porque eles temem que essa luta camponesa cresça, tome vulto no nosso país. E fica muito claro que somente a luta popular, a luta camponesa ativa, contundente, tomando as terras do nosso país, é que vai enterrar essa extrema-direita. Inclusive, vale destacar aqui que esse enterro cabal do latifúndio tá mais cedo de acontecer do que tarde. A gente tem visto como as organizações camponesas, como a luta camponesa tem crescido no nosso país, como tem se somado à luta dos indígenas por terra. Então é muito significativo a luta que tem acontecido e denunciar todos os crimes covardes do latifúndio. Antônia, é muito importante isso que você traz, dessa série de ataques que tiveram já por parte do latifúndio contra os camponeses. Só esse ano a gente teve 4 camponeses assassinados em Rondônia, 3 no mês de janeiro e 1 no mês de abril, e lembrar a todos os espectadores para compartilharem mesmo o programa nas redes sociais, no WhatsApp, porque é um tema muito, muito importante. Então, realmente difundir esse programa. E aí, retomando esses assassinatos que já tiveram nesse ano, no dia 4 de janeiro, o camponês Patrick Gasparini Cardoso, morador da área revolucionária Tiago Campim dos Santos, que é dirigida pela Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, lá em Nova Mutum, Paraná, em Rondônia, foi assassinado por pistoleiros. Segundo a própria LCP, o Patrick foi assassinado
a mando do latifundiário Galo Velho, que é um latifundiário lá de Rondônia, que, de acordo com as provas levantadas pela própria organização camponesa, coordena uma tropa de pistoleiros, dentre eles policiais civis e militares lá em Rondônia. No mesmo mês de janeiro, no dia 28, 2 camponeses, o Rodrigo Hauerhoff e o Raniel Laurindo Barbosa, foram torturados e assassinados durante uma operação do BOPE, na mesma área Thiago Campim dos Santos. Essa operação ela cometeu uma série de arbitrariedade, de ilegalidade, contra mais de 300 famílias que vivem na área revolucionária. Esse caso ele foi amplamente denunciado pela Liga dos Camponeses Pobres e também pela Associação Brasileira de Advogados do Povo, Gabriel Pimenta, a Abrapo, que denunciou que os camponeses, depois de alvejados por tiros de arma de fogo pelos policiais, foram carregados ainda vivos e torturados com espancamentos e cortes de membros. Alguns meses depois, 3 meses depois, no dia 21 de abril, o camponês Adelmo Umbilino, que era morador do acampamento Escurão, também em Rondônia, foi assassinado em sua própria casa, também por pistoleiros a mando do latifúndio. Esse acampamento Escurão ele já havia sofrido outros ataques, já vinha sofrendo ataques há mais de um mês, e inclusive depois do assassinato do Adelmo, novos ataques foram feitos, incendiaram as casas dos camponeses. Então é uma situação estarrecedora, revoltante, né, odiosa que está acontecendo no nosso país, como você colocou, Ana. E vale lembrar que essas tomadas de terra que são realizadas pela Liga dos Camponeses Pobres, elas dão uma justa solução para o problema da carestia de vida no nosso país. Eles têm dado passos significativos na construção da revolução agrária no nosso país. Assim que se toma a terra, eles fazem o corte da terra, divide a terra em lotes, entrega para os camponeses produzem os seus alimentos, produzem, inclusive, é o que escoa, inclusive, para a nossa alimentação. Porque o que alimenta a gente, eu sempre digo isso aqui, né, Henrico, não é o latifúndio. O latifúndio é agroexportador, produz monocultura. E a gente não vive de monocultura, não se alimenta de monocultura, seja soja, milho, qualquer coisa que seja, cana. A gente vive de uma variedade de alimentos que são produzidos por esses camponeses. Ou seja, o que tem garantido, inclusive, a movimentação da alimentação do nosso país, do mercado interno, é a luta camponesa. Porque são eles que têm produzido. Então é muito importante demarcar isso, a luta que a Liga dos Camponeses Pobres tem desempenhado em prol da Revolução Agrária, construindo de fato uma nova relação desses camponeses com a terra, porque esses camponeses eles são subjugados pelo latifúndio. Eles têm rompido com essas relações atrasadíssimas que tem no campo, têm proposto novas relações no qual esses camponeses eles conseguem produzir, eles têm ali a posse da terra de fato, eles conseguem produzir, enfim, é muito diferente. E como eles se organizam também em assembleias, é muito importante destacar isso, porque são novas formas de luta, novas formas de se organizar, é muito importante destacar isso também. E só para lembrar que é justamente por isso também que esses latifundiários de extrema-direita têm se revoltado com as ações da Liga dos Camponeses Pobres, não só dos camponeses também, que dirigem lutas, enfim, que movimentam lutas em outras partes do país, mas porque eles têm se proposto a modificar a estrutura fundiária do nosso país, que não vai ser modificada com esse governo de turno, esse gerenciamento de turno do senhor Luiz Inácio, que prometeu reforma agrária há mais de 20 anos e nunca fez de fato, enfim, uma reforma agrária de fancaria enganosa que não vai ser concluída. Por isso que esses camponeses têm ido à luta e por isso que essa extrema-direita tem feito o que tem feito. Porque eles sabem muito bem que esses camponeses não vão arredar e não vão arrefecer a sua justa luta por terra para quem nela vive e trabalha. Então, nisso que você menciona sobre o corte popular que a LCP faz e como isso mexe com a própria luta camponesa, é válido destacar também que é justamente por isso que esses camponeses organizados pela Liga empreendem uma resistência tão dura quando atacados, né, quando sofrem esses atentados por parte do latifúndio. Então você mencionou as grandes batalhas que ocorreram em 2021, 2020 lá em Rondônia, e se esses camponeses resistem com tanto vigor, é justamente porque eles já têm a terra, né, eles já fizeram o corte, já ali produzem e não vão
arredar o pé da terra, né, frente a esses ataques, a essas ofensivas covardes que o latifúndio faz